Bom dia, companheiros do Calabouço Podcast. Aqui quem fala é o companheiro Lula, do celular do companheiro Alan, que é um companheiro de muita luta. É um companheiro que, apesar de ser filiado ao PDT, o partido do Ciro Gomes, é um companheiro a qual eu tenho muita estima. É um companheiro que tem muito espírito público e que seria um grande quadro do Partido dos Trabalhadores, mas que é um quadro do PDT, o partido do Ciro Gomes, que tem a sorte de tê-lo. Eu gostaria de dizer, pessoal do Calabouço Podcast, que assim como meu grande companheiro Luciano Siqueira, eu quero participar com vocês de uma entrevista. Seria uma honra tremenda. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o nosso 10º episódio. Finalmente chegamos aos 2 dígitos. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo, aquele que incorporou o presidente Lula, Alan Cavalcante. Incorporei não, Lula estava aqui me visitando ontem aqui em casa, rapaz. Que isso? Não, pô, eu pensava que tu ia imitar Lula, pô. Agora, só pra... Demorou. Eu preciso incorporar o personagem, agora eu tô rindo. Não esperava. Aquele áudio tem que estar no programa, hein? É lógico, depois da fala dele entra o áudio. Companheiro Pedro! É com muito prazer que o companheiro Lula aqui que vos fala participa desse programa, o Calabouço Podcast. Meu Deus, como ele esperou o 10º episódio pra fazer isso, bicho. Meu, tem noção, Diego e ouvinte, vocês não têm noção de como eu ria com o Alan imitando os candidatos na campanha de 2018, velho. Era sensacional. Eu tô Também aqui. do meu lado esquerdo, Diego Gomes, aquele que criou o grupo do podcast. Inclusive, já aproveita e convida o ouvinte e explica como é que é essa iniciativa. E aí, galera, chegamos no 10º episódio e a gente tem muitas ideias para o podcast daqui para frente, mas por hora criamos um grupo para que a gente vá atualizando as notícias de política que vão saindo durante o dia e gerando esse debate. E estão todos convidados, né? Lá também saem alguns conteúdos em primeira mão. A gente pede realmente a participação de vocês, fala sobre quem a gente vai trazer para o programa, para a galera deixar perguntas e tal. E é isso, participem, é a nossa forma de ir tornando essa plataforma aqui cada vez mais horizontal. Esse 10º programa conta com a participação especial de Vini Castelo, que é um advogado, vereador de Olinda pelo PT, e um jovem que tem mudado sua cidade. Mas antes dessa participação, que ficou sensacional, o famoso semanal Trend Topics. Para quem está desavisado, está chegando agora, é um levantamento dos assuntos mais comentados da semana, que usamos como base para comentar o que rolou na semana. Começando pela quarta-feira, o Brasil pediu para que o Congresso acordasse. Então a tag Acorda Congresso, pedindo fora Bolsonaro, o impeachment de Bolsonaro, foi um dos temas principais do dia. Vale ressaltar que essa foi uma semana que ficou muito claro nas redes como o sentimento contra Bolsonaro cresce no Brasil. Inclusive, os robôs de Bolsonaro não deram conta de brigar contra isso. No mesmo dia, o ministro Ricardo Bastos disse que a situação no Brasil é até confortável em relação ao coronavírus, o que acendeu ainda mais a raiva das pessoas na internet, porque a situação, na real, está incontrolável, né? E aí, coincidentemente, saiu uma pesquisa da Datafolha dizendo que a rejeição a Bolsonaro em relação à gestão da pandemia bateu recorde, e 54% dos entrevistados dizem que a gestão dele tem sido ineficiente. Inclusive, 40 e poucos por cento dizem que ele é o principal culpado pela situação que o Brasil vive hoje. Finalmente a verdade tá chegando, né? Tava na hora dessa... Ninguém aguenta mais, né? 3 mil mortes por dia. Então, já esperava esse tipo de coisa acontecendo. Bolsonaro, a cada dia que vai passando, desidratando. Eu acho que o impeachment é só questão de tempo. Assim, torço para que seja. Ele vai cair. Esses próximos 15 dias vão ser muito decisivos, né? Receber uma carta, pessoas do mercado, e tá pesado para ele. Vale ressaltar que a gente tá gravando aqui na terça-feira e pouco antes do início dessa gravação aconteceu um pronunciamento curtíssimo de Bolsonaro na TV, mudando de tom, dizendo que o Brasil vai superar essa crise, né? Confortando as famílias que perderam seus entes queridos, etc. O que já indica que... Eu vi isso, Pedro, como apenas uma resposta a essa carta que ele recebeu de 500 nomes ligados ao mercado, né? E que cobraram ações dele mais efetivas no combate à pandemia. E eu vejo esse pronunciamento apenas como uma resposta para essa galera
E é isso, eu não sei se eles vão aceitar fake news como resposta não, que a galera não é otária, a galera não tá num relacionamento, num bom casamento com Paulo Guedes, para utilizar termos que o presidente gosta. E eu acho que nos próximos 15 dias, se ele não mudar real de atitude, ainda mais depois da suspeição de Moro, a casa vai cair. Só mais um comentário. É incrível a mudança do tom do governo na última semana, assim. Então, o Felipe Martins, que era um dos caras, que eu acho, se não me engano, é o assessor especial de Relações Internacionais da presidência, ele era o cara que era mais negacionista, mais olavista, que falava que se a pessoa tomasse uma Coronavac que tinha 50% de eficácia, podia virar não sei o que lá das contas, sabe? Tava 3 dias atrás falando que o governo precisa das vacinas, que o governo trabalhou pelas vacinas e que o governo Bolsonaro é o melhor do mundo na questão das vacinas, enfim. Na quinta-feira, tivemos vários assuntos muito comentados, né? Primeiro, o assunto João de Deus, porque a Globo lançou um documentário sobre o entre aspas, Medium, um documentário muito bom, inclusive, está passando na TV. Teve o lançamento do Snyder Cut, eu imagino que o Diego queira falar sobre isso. E Bruno Covas entrou nos assuntos mais comentados justamente pelo agravamento da pandemia em São Paulo, né? Então é uma das pessoas muito cobradas pelos bolsonaristas, como se fosse um culpado. E o presidente do Banco Central pediu demissão pouco depois do governo aumentar as taxas de juros, depois de muito tempo abaixando as taxas de juros. Por último, mas não menos importante, o assunto do dia acabou sendo a morte do Major Olímpio, né? Um cara que se elegeu, um político de carreira, que se elegeu senador apoiado no bolsonarismo, que não era negacionista, óbvio, mas que tem culpa no cartório. Sim, eu poderia passar esse episódio todo falando sobre o Snyder Cut, justamente por isso que eu não vou nem começar. Mas assistam o filme, vale a pena as 4 horas. Não se assustem por ter 4 horas de duração. Sou muito fanboy da DC. Melhor filme de grupo de super-herói, né? Também ganhou por W.O. Não tem nenhum outro que consiga chegar perto, né? É impressionante como tu gosta de polêmica, Diego. Eu sou ariano, eu sou muito ariano. Inclusive, ouvintes, já podem comprar presente. Mandem presente pra mim, viu? Dia 5 tá chegando. Pedro, o Major Olímpio, ele foi um quadro do PDT, né? Durante 5 anos da vida dele, 5 ou 6 anos, eu não me lembro. É óbvio que ele flertou com... Juro você, foi de 2010 ou 2009 ou 2015, se eu não me engano, tá? É um daqueles casos, Alan, de político de carreira que vai caminhando ideologicamente, né? Começa ali meio como outsider, representante de uma classe, e tem uma trajetória ideológica, né, ao longo da vida, como, por exemplo, ele chegou ali a ser bolsonarista e recentemente era oposição. Assim, oposição é uma palavra forte, né? Mas tinha críticas duras ao governo Bolsonaro. Mas foi um cara que levantou um palanque assim para Bolsonaro imenso, né? E o Bolsonaro nem não deu um pio sobre a morte do cara, sabe? Eu não consigo conceber. Até para pessoas como a gente, constitucionalistas, eu acho que Bolsonaro chegou no nível que a gente tem que falar coisas do tipo que facada é maldada pra caralho. A política, ela precisa ser construída com respeito. Mesmo que você não caminhe mais ao lado daquela figura, se você teve alguma relação com ela durante algum tempo, eu imagino que isso tem que ser valorizado. Passando para sexta-feira, foi o dia que a gente teve a queda do WhatsApp e do Instagram, além da instabilidade no Twitter, no Telegram. E para mim foi um dia um pouco caótico, né? Porque quem trabalha com comunicação como eu, isso significou um leve surto de agora o que é que a gente faz, mas voltou rápido. E aí, no fim do dia, o Irmão Lázaro, um cantor gospel, que eu inclusive não conhecia, apesar de conhecer as músicas, morreu, né? E isso foi um dos assuntos mais comentados da sexta-feira e do sábado, né? Um cara lá da Bahia, inclusive vereador de Salvador, que morreu e que marcou aí a vida de muita gente. Para quem não conhece, o Irmão Lázaro, ele fez uma música que inspirou, acho que um dos principais jingles de campanha que a nossa geração lembra, que é o clássico 15615, de André Ferreira. Ele tem uma música que é Eu Sou de Jesus, Eu Sou de Jesus. E aí o cara fez lá o 15615, 15615. Não conheci Irmão Lázaro nem a origem dessa música, mas é maravilhoso. Para vocês que são rubro-negros, eu queria destacar que no sábado, durante algumas horas, as tags, os assuntos da Alberto e Jair Ventura, entre os 10 assuntos mais comentados, viu? Estamos falando de sábado, BBB pegando fogo. Eu não quero falar não, deixa com a Alan.
Não quero nem saber o que tá acontecendo agora também. Não tô vendo o jogo. Hoje fale não, o meu vai apanhar já já. Eu vou ser muito sincero, eu não sou partidário dessa galera que já tá defendendo a saída de Jair, não, tá? Eu acho que tem que manter ele até a terceira rodada do Brasileiro, quarta rodada, pra ver o que é que o time vai ser. Acho que tá muito... Acabou, o cara salvou a gente outro dia aí, velho. Tem que manter ele até cair, né? Foi tu que fez a tatuagem, não foi? Maldito. Gente, enfatizando que o Jair que Alan quer manter é Jair Ventura, tá? Não é Jair Bolsonaro. É outro Jair, pelo amor de Deus. Não confunda, tá? É o técnico do esporte, não o presidente do Brasil. Mas que fique registrado, apesar de toda essa situação que o Sport tá passando, é a culpa do próprio clube, né? Um mau planejamento. Mas o Sport tá sendo prejudicado toda a rodada, né? Inclusive hoje, teve um jogador expulso bem justamente, num lance bizarro, que o cara toma a bola e o juiz dá o segundo amarelo, assim. Bizarro mesmo, assim. Bizarro. Eu acredito que um dia a gente vai ter um especial de polêmicas e o tema futebol vai estar nas polêmicas. No domingo, a gente não teve muitos assuntos, não teve assuntos relacionados à política, entre os mais comentados, né? Foi aniversário de Ayrton Senna, isso estava lá. Foi aniversário de Bolsonaro, apesar de que ele não ter nada para comemorar, né? Eu acho que no lugar dele, eu acho que eu nem teria comemorado festa de aniversário. Mas eu acho que um dos principais assuntos foi de que o comediante da Globo lá, o Paulo Gustavo, conhecido por Minha Mãe é uma Peça e outros filmes e peças de teatro, foi entubado por Covid. O cara tá muito mal e aparentemente piorando, né? Acabou sendo aí um símbolo, né, durante o domingo dessa situação que o Brasil vive, né? Podem ver, gente, que todos os dias tem pelo menos um dos assuntos mais comentados é relacionado a essa pandemia que a gente atravessa. Na segunda, temos algumas coisas para comentar aqui, né? Foi Dia Mundial da Água, teve uma resenha lá do povo pedindo o WhatsApp 2, né? Uma versão do WhatsApp que não travasse, que não caísse, enfim. Os pernambucanos dizendo, afirmando que Fernando Noronha fica em Pernambuco, porque as pessoas do resto do Brasil aparentemente não sabem disso. Mas para mim o que chamou a atenção, a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ela proibiu a realização do jogo da Copa do Brasil, lá em Volta Redonda, tem um time em Volta Redonda, quem acompanha futebol deve conhecer, com certeza. E a cidade disse, ó, a gente não vai receber aqui uma delegação de pelo menos umas 30 pessoas que está rodando no Brasil, e nem vai receber no futuro jogos de futebol, né? A Copa do Brasil, o Santa Cruz, né, meu time, ele ia jogar na quarta-feira, o jogo que era para ter acontecido no Amapá, né, foi transferido para Goiás, porque justamente Amapá não estava recebendo jogos. Acabou não acontecendo porque lá foi decretado um lockdown e parece que o jogo vai acontecer na semana que vem numa cidade do interior do Rio de Janeiro. É uma questão que eu acho que é bem pertinente, né? E que várias pessoas já estão, vários técnicos a gente já destacou aqui, estão dizendo que a Copa do Brasil tem que parar, que não dá para ficar delegações de 30, às vezes até mais pessoas viajando pelo Brasil, né? Nessa situação que tem, para entrar em contato com mais 30, 40, 50 pessoas. Com certeza, Pedro. E Volta Redonda não foi a única cidade que fez isso, não. Quem fez também foi o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro proibiu, do dia 26 de março até o dia 4 de abril, jogos de futebol a serem realizados na cidade. E o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, está entrando em rota de colisão muito clara com o governador do Rio, que está pregando o contrário. O governador do Rio está suspendendo o fechamento dos bares e restaurantes no superferiado da Semana Santa da semana que vem, que a gente vai ter agora. Então, enquanto o Eduardo Paes está querendo fechar, o governador do Rio está querendo abrir. Eles estão nesse embate diário, um contra o outro. Está muito engraçado de ver. E muito triste também, né? Tragicômico. O presidente da CBF fez uma fala bem efusiva, né, em relação a manter os jogos, e foi até baixo, assim, dizendo que os clubes vão se fuder, né, se não toparem continuar os campeonatos. Apesar de que é muito complicado, né, a galera viajando do norte a sul do país num momento tão grave como esse. É realmente difícil. Eu acho que, por mais que eu seja fã de futebol, no ano passado o futebol parou, a gente tinha metade das mortes diárias que a gente tem hoje, sabe? Assim, realmente colapsou o sistema de saúde, e os relatos que eu tenho de pessoas próximas que são da área de saúde, tem algumas pessoas na minha família, né? É que realmente o que circula é que tem muita informação que dentro dos hospitais eles não estão passando para não gerar um surto coletivo, mas que a situação, assim, tá grave. Também teve o comunicado da galera ligada às funerárias, né? E aos cemitérios, né? Um consórcio. A gente vai ter cadáver no chão, né? Vamos colocar a gente na rua, como já tem nos corredores dos hospitais. Porque não tem lugar para enterrar todo mundo. É uma tragédia muito grande que o Brasil vive. No dia de hoje, terça-feira, 23 de março, quando a gente está gravando o podcast, os assuntos mais comentados do dia foram principalmente dois. O primeiro foi a Bolsa Estupro, né? Um projeto tosco para que mulheres mantenham a gravidez de estupradores
e coloquem depois no registro que esses estupradores são os pais dessas crianças, né? O que é um absurdo, e que possivelmente é mais um daqueles casos de deputados, de parlamentares, né? Que criam um projeto de lei simplesmente para chamar atenção e ganhar mais força na sua base de apoiadores. Pelo menos é isso que eu espero. Espero que esse projeto não ganhe caldo. Agora, o assunto do dia foi a suspeição de Moro, né? A segunda turma do Supremo atestou que o juiz Sérgio Moro é suspeito para julgar o caso de Lula e, consequentemente, o processo lá do ex-presidente Lula volta para estaca zero, né? Vai ter que ser julgado todo de novo na Justiça Federal em Brasília, e isso pode ter algumas repercussões legais no Brasil. A justiça tarda, mas não falha? Será que a gente pode dizer isso? Gilmar Mendes chorando no final do julgamento foi bonito. Rapaz, no Brasil a justiça tarda muito e falha muito. Nada, eu quero saber que maré é essa? Que maré é essa que tá virando desse jeito? Tá tudo dando certo pro campo progressista. Eu já tô com medo, um cagaço do caralho, que alguma coisa errada aconteça. Porque é incrível como a maré virou, né? A mídia, a correlação de forças, o presidente Lula, né? A suspeição de Moro e a popularidade de Bolsonaro despencando. Claro que tudo isso é justificável, mas a popularidade de Bolsonaro despencar é justificável há muito tempo, tá ligado? E tudo de uma vez. Enfim, eu tô com medo dessa maré, mas tô eufórico, tô feliz. Realmente, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro não seria reeleito. Então, gente, esses foram os assuntos mais comentados do programa. A gente fez os trends de maneira reduzida, porque a participação de Vinícius ficou muito boa, a gente não quis cortar muito dessa participação. Ajude no crescimento do podcast Calabouço. Divulgue nas suas redes sociais e mande para os amigos. Estamos muito felizes em receber o vereador de Olinda pelo Partido dos Trabalhadores, Vinícius Castelo. Como temos feito com os nossos participantes até aqui, eu fui lá no Instagram dele para ver como que ele se apresenta. Então, tem lá, vereador de Olinda, advogado, integra a Comissão de Igualdade Racial da OAB de Pernambuco, mediador e pós-graduando, ativista de direitos humanos e coordenador do Quilombo Marielle da Universidade Católica de Pernambuco, um coletivo de negros e negras da universidade. Podemos dizer que é uma vida com muitas tarefas, né? Eu imaginei por essa descrição. Mas aí eu queria saber, antes de começar a falar sobre todas essas tarefas e essas vivências, que eu já vi muita gente te chamando de Vini Castelo ou só de Vini. Eu queria saber se a gente podia te chamar assim ao longo desse programa. Pode me chamar de Vini, é porque são fases, né? Eu estava até conversando, inclusive, com o gabinete, e já de antemão, eu vou deixar aqui já de antemão para o próprio podcast, né? Eu vou modificar o nome, de fato, assim, de como as pessoas me chamam, porque até na própria candidatura eu coloquei Vinícius Castelo, não coloquei Vini Castelo, né? Mas aí eu vou modificar e vou colocar um Vini Castelo, porque eu acredito que traz mais proximidade, é como as pessoas se sentem mais confortável também. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo de palavras que a gente que é de esquerda, a gente sempre precisa se adaptar e ter estratégia, né? Eu acredito que o Vinícius Castelo dá mais seriedade para o perfil que eu tenho. Eu sou uma pessoa que tem 26 anos, quando eu estava me candidatando tinha 25 anos, totalmente novo no meio político partidário. Muitas pessoas automaticamente, para a gente que é jovem, já não dá credibilidade de discutir a política, então eu não poderia, nesse primeiro momento, vir com o Vini Castelo. Ficaria jovial demais, não que ser jovem não seja bom, mas estrategicamente eu queria me apresentar enquanto Vinícius Castelo para poder trazer todas as potencialidades, todos os discursos, e agora que eu estou no espaço na qual era objetivado, eu vou realmente modificar e vou colocar Vini Castelo. Então, pode se sentir confortável de me chamar de Vini Castelo, de Vini, enfim, de como quiser, tá tudo tranquilo pro lado de cá. Eu falo por aí, Vini, que participar, né, e no meu caso, coordenar a comunicação de uma campanha foi uma experiência como nenhuma outra, né, como poucas na vida. Sobretudo com essas dificuldades que a pandemia trouxe, né? E aí, a primeira pergunta de verdade, né, desse nosso programa. Para você, como foi essa experiência de participar da campanha, né? Principalmente sendo um nome que estava ali na frente dela. Então, cara, é justamente isso. Como eu não era conhecido no movimento político partidário, era tudo muito novo também, porque eu não tinha essa vivência partidária propriamente, de discutir, como é que eu posso dizer, internamente, e de me colocar já em outras posições. Muitas das pessoas, na sua maioria, na verdade, se você for analisar o contexto dos mandatos de evidência progressista da região metropolitana do Recife,
todas as pessoas que foram eleitas já tinham se colocado, já era conhecida dentro do meio político partidário. Eu fui o único que surgiu assim, a galera viu e fala, quem é esse menino e tal, e acabou, né, de primeira sendo eleito. E é uma construção que você acaba fazendo, mas ao mesmo tempo é uma construção que envolve toda a coletividade, porque eu vim dos movimentos sociais. Então eu já tinha esse enriquecimento e essa experiência de discutir as políticas, de discutir sobre a sociedade. Então eu não vi sem bagagem. E a partir desse momento, dessas vivências, dessas responsabilidades, desse currículo que foi apresentado por você já no começo da conversa, foi que eu comecei a ter essa eu acho que é uma audácia, ousadia mesmo de se colocar com opção sem estrutura nenhuma e estar à frente de uma candidatura. Porque é de extrema responsabilidade. Você acaba ficando também muito exposto para a sociedade. Você é validado, o seu discurso é validado, a sua legenda é validada, a sua foto, o seu perfil, tudo é validado, né? Então foi uma experiência bastante inovadora, mas ao mesmo tempo potencializada através de muitas vivências que já foram construídas em outros momentos. Porque eu já estou há 10 anos já dentro desse meio dos movimentos sociais, da luta pelos direitos das pessoas de um modo geral, enquanto ativista em direitos humanos. Isso acaba me dando automaticamente uma certa tranquilidade diante dessa situação, porque eu apenas continuei a fazer o que a gente faz quando a gente se reúne nos grupos, quando a gente discute determinadas pautas, né? É uma experiência, obviamente, de muita pressão, porque eu tinha, sim, e eu vim, de fato, para poder vencer essa disputa partidária, no sentido dessa nova formatação, a gente teve uma mudança muito significativa, que modificou muitos quadros partidários, não só daqui do município de Olinda, de Pernambuco, mas de todo o Brasil, porque já não era mais por coligação. Então foi muito inovador. Mas, ao mesmo tempo, a gente que é jovem consegue se adaptar muito rápido e, ao mesmo tempo, procurar caminhos para a gente poder seguir e tornar com que aquele contexto de estar à frente dessas questões, de lidar com comunicação, de expor o perfil, de atingir outras pessoas, isso faz com que a gente consiga, de uma certa maneira, se articular e atingir o público que a gente quer atingir. Eu acho que foi assim que a gente conseguiu fazer com que aqui em Olinda a gente saísse vitorioso diante dessa candidatura. Vinícius, eu vou te dizer, você conseguiu realmente atingir a juventude de Olinda, né? Apesar de eu ter trabalhado aqui, eu coordenei a campanha de Paulista majoritária. Sim. E estive um pouco distante de Olinda, mas eu cresci em Olinda e eu vou te dizer que 99% dos meus amigos de Olinda votaram em você. E, inclusive, pessoas que não são ligadas à política, algumas pessoas que não sabem, por exemplo, diferenciar esquerda ou direita, mas a sua campanha, mesmo sendo de um partido historicamente conhecido como de esquerda, conseguiu abraçar essa galera de uma maneira muito massa. Mas eu também queria te fazer outra pergunta sobre o período eleitoral. Que Olinda é uma cidade assim que historicamente sempre foi vanguarda na defesa dos direitos humanos, sempre foi uma cidade mais, como é que eu posso dizer, na história que teve na frente de lutas sociais, né? Como é que uma cidade como essa elege no primeiro turno um bolsonarista, né? O professor Lupécio, da forma como foi feita, tendo uma opção como era João Paulo, um cara conhecido na cidade, porque muita gente não sabe, mas Olinda foi a primeira cidade governada pelo PCdoB, por exemplo, né? Que em 2000 elegeu uma mulher para a prefeitura. E, infelizmente, naquela época, né, isso ainda era uma coisa um pouco rara. Como é que Olinda, depois desses anos, conseguiu eleger Lupécio da maneira que foi e como é lidar com um executivo dessa forma aí, com um nome que é tão diferente de tudo que a gente que é da esquerda defende? Antes de mais nada, eu acredito que foi massa, de fato, sim, a gente conseguir atingir a juventude. Quando eu comecei a me planejar, eu me planejei em 2019, em outubro de 2019, e aí foi quando eu comecei a, de fato, arquitetar todo o público que a gente queria atingir, as pessoas na qual a maneira eu iria dialogar, enfim, você precisa ter estratégias. Quando você não tem dinheiro, principalmente. Porque eu não tinha ninguém me apoiando, né? Eu não vinha de corrente, eu não tinha deputado, não tinha vereador, não tinha nada. Era eu por eu mesmo e a minha história e a minha construção e a base que eu construí ao longo de 10 anos. Porque eu já fui... Já iniciou a vida partidária no partido mais difícil possível. Exato. Logo no PT. O Partido dos Trabalhadores também estava há 8 anos sem ter nenhum mandato aqui, né? Então foi realmente uma articulação que precisou ser feita e que felizmente deu certo.
mas precisou de muito trabalho por trás. Eu, pelo menos, muitas coisas que eu lancei, de muitos vídeos, né, Diego? Eu lancei muitos vídeos, conversei sobre várias outras temáticas e tudo mais. E isso foi feito muito antes, meses antes, para poder editar, para poder, enfim, com contato com amigo, com amiga, porque o intuito, de fato, era atingir a periferia, as pessoas jovens, porque não são pessoas que eu vejo que têm um vício que é o que vai te responder essa pergunta na qual você fez, sabe? É uma galera que tem uma certa necessidade, um desejo de mudança, uma perspectiva de futuro. E eu falo isso nada mais nada menos porque eu sou jovem também. Eu sei como a juventude pensa porque eu sou um jovem. Eu sei como eu penso. Eu acabei, né, me tornando aquele perfil que eu desenhei e que nunca apareceu no município de Olinda. Porque eu tinha muito dessas críticas. Até as candidaturas mais progressistas sempre focava muito no sítio histórico de Olinda, né? Era sempre sítio histórico, sítio histórico. Eu falava, meu Deus do céu, Olinda só tem sítio histórico, sabe? De fato, o que você quer mostrar em representação? Então, a minha candidatura foi pautada e feita na favela, na comunidade. Eu passei por vários bairros de Olinda, conversando com vários vídeos de 1 minuto, e todos foram em bairros de periferia. Eu quis evidenciar isso porque a gente precisa mostrar para a sociedade olindense que, principalmente a periferia, ela não é evidenciada não só nesses espaços na qual a gente se coloca como opção, mas que é esquecida também na discussão política dentro da casa. E o meu intuito é representar a periferia, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, das pessoas mais vulneráveis dentro da nossa cidade. Então, isso também não isenta o fato de que o sítio histórico também precisa ser preservado, discutido, dialogado, e a gente tem feito isso. Eu falo no sentido de que a quem, de fato, você quer representar no município de Olinda, sabe? Eu senti esse déficit, inclusive, das pessoas progressistas, porque é isso, falta vivência, falta você entender que as desigualdades acaba determinando diretamente as pautas na qual você vai defender. Então, é através não só dessas potencialidades ditas por Pedro, de construções coletivas, de espaços de poder que eu tenho ocupado ao longo desses anos, mas principalmente o fator determinante de eu estar onde eu estou, de saber o que eu quero, o que eu faço, o que eu planejo para o futuro, é vivenciar uma realidade que muitas pessoas não vivenciam na prática. Porque é isso que me dá autonomia de falar sobre desigualdades, que é o que a gente tem feito, que é o caminho que a gente tem feito. Então, Diego, o que a gente precisa entender é que Olinda, ela é muito carente em representação, carente em políticas públicas, carente em o que é de fato um representante do povo. Isso acaba refletindo automaticamente no processo de votação, onde muitas pessoas olham para mim e falam: caramba, que massa esse perfil, bastante estudioso, está dentro dos espaços de poder, está coordenando isso, coordenando aquilo, mas não tem grana, não vai vencer, não vou votar nele. Vou votar em fulaninho, porque tem 30 conto, e vai ganhar. Isso é uma construção de manutenção da própria desigualdade. Porque as políticas são feitas e os representantes políticos estão dentro desse espaço, na sua maioria, com perfil assistencialista, porque o perfil assistencialista se mantém da própria desigualdade. A partir do momento em que eu, com um perfil de direitos humanos, que luta pelas pessoas por questões muito mais efetivas, onde se eu sair desse mandato, se eu perder daqui a 3 anos, os projetos que eu fiz continuará, é trabalhoso. E as pessoas não querem trabalhar. Essa consciência de coletividade, essa consciência do que é a pauta política e representação é cansativo para quem só está ali por um projeto individualista. Então, é compreensivo quando a gente olha o quadro de Olinda e nota que os perfis na qual estão nos espaços de poder, diante dessa carência, e também cobrido por representações progressistas que não evidenciam a periferia, mas sim a elite de Olinda, acabe dando brecha para que as representações que estão postas aí acabe se mantendo onde estão. Porque falta não só discurso, mas vivência. Falta a sociedade olindense olhar para as pessoas e se ver e falar: caramba, é isso de fato que eu quero para a minha vida. E isso é um movimento. Isso não é algo que você se constrói simplesmente num debate, sabe? Isso se constrói com a prática, principalmente, mas mais do que a prática, com a articulação das pessoas. Porque a miserabilidade, ela é tão latente na vida de quem não tem nada, que por mais que muitas pessoas reconheçam mandatos progressistas que lutam efetivamente pelo direito das pessoas, quando for o período eleitoral, quando se está com fome, o intuito é de comer. E se você tem 30 conto para me dar, é esse 30 conto que vai satisfazer a minha família, sabe?
Então, a responsabilidade aí é de representação política, é de quem está dentro desses espaços e não faz nada para modificá-los, e sim mantê-los. Eu estou nesses espaços não para poder manter o status quo, é para torná-lo abaixo. E isso é um movimento que precisa ser feito de maneira estratégica, porque cada vez mais a gente sabe que corpos como os meus, pobre, de periferia, assumidamente LGBT, de pessoa negra, é o que movimenta uma estrutura que é desigual, porque a desigualdade não nos cabe, porque é a gente quem é atingido diretamente com essa manutenção de desigualdade. E é por isso que a gente tem que agir por estratégia. Então, a minha relação tem sido dada através do diálogo. Eu acredito que a transparência é algo que é evidente no meu mandato, no sentido do que é uma construção coletiva. A gente teve um mandato que a gente expôs quem é que está no gabinete. Isso nunca tinha sido feito, por exemplo. E o que eu puder para poder perpetuar esse novo tipo de pensamento, essa nova linha de roupagem, de ideias, de construção do que é, de fato, estar nesses espaços, eu farei. Vinícius, quando tu fala sobre os mandatos progressistas, né, sobre as disputas, já me vi em uma conversa, me lembrei de uma conversa que eu tive há um tempo atrás, do quanto em Olinda as candidaturas de esquerda, elas buscam o famoso voto de opinião. Por isso que não saem do sítio histórico, porque Exato. também não tem o interesse em combater esse sistema que você está falando. Não é interessante ir lá combater nas comunidades os 30 contos, né? Aí ficam presos um pouco ao sítio histórico e acabou que você foi eleito, né? Antes de Vinícius complementar aí a fala, eu tinha uma intervenção nesse mesmo sentido, Diego. A campanha que eu fiz aqui no Recife era uma candidatura progressista, né? De uma mulher lésbica, mas que é da comunidade. E a gente, na campanha, a gente buscou esse voto de comunidade. A gente lutou esse jogo contra os vícios do nosso sistema, dessa coisa do pagamento do voto. Mas eu acho que é muito relevante que em Olinda, os dois vereadores progressistas, que é justamente você, o seu mandato, e o mandato da DET, do PCdoB, do meu partido, são justamente os candidatos da comunidade, os candidatos da periferia que lutaram contra esse sistema e que buscaram esse voto. Não foram os candidatos que simplesmente disseram, não, vamos aqui se eleger com voto de opinião. Não, foi a galera que deu a cara a tapa para ir lutar. Na periferia tem voto de opinião também. Isso é conversa fiada de que, não, na periferia só tem voto quem compra, né? Isso é uma conversa fiada e eu acho que o seu mandato, o mandato de DET, são provas concretas disso, né? Que dá para buscar esse voto. Com certeza. Aqui em Paulista tem um voto o mandato da Flávia também, foi muito nesse sentido, né? Sim, sim. Foi muito isso. Eu consegui acompanhar melhor a campanha de Flávia, porque eu estava aqui em Paulista, né, nessa última eleição, e foi muito isso. Ela buscou realmente o voto na periferia. Em nenhum momento ela buscou o voto de opinião. Vinícius, assim, antes de mais nada, queria agradecer aqui tua presença aqui no Calabouço com a gente. É uma honra tremenda, de verdade. E também queria te parabenizar por dois motivos, né? Primeiro, por sua campanha, que realmente, como o Diego falou, que furou bolhas, assim. Então, assim, todos os meus amigos, eu acho que eu sou o mais jovem aqui dos três, eu tenho 20 anos, e todos os meus amigos e minhas amizades que eu trouxe no ensino médio da faculdade, que estavam aqui em Olinda, votaram em você, sem exceção nenhuma, sabe? Então, assim, foi uma campanha muito, muito, muito linda, assim, e eu acho que dá pra dizer que você é um fenômeno eleitoral nesse sentido, sabe? Uhum. E, para além disso, também queria te parabenizar pelo seu início de mandato, né? Você chegou chutando assim na porta de tudo que a gente vê tradicionalmente assim na política. Justamente, você falou, né? Você mostrou as pessoas que estão compondo o seu gabinete, que foi composto com equidade de gênero, de raça e de classe, né? Sim. É um mandato de diversidade mesmo, né? De como eu visualizo. Isso é muito lindo. Isso é assim, a gente não vê isso todo dia na política brasileira e eu acho que é a indicação de que tempos melhores estão chegando, né? Então, mas, Vinícius, assim, a minha pergunta vai ser no sentido de que os direitos humanos é sua grande pauta. Foi a grande pauta da sua campanha. E você hoje é presidente da Comissão de Direitos Humanos de Olinda. E aí eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte qual é o papel de um município como Olinda, que é tão pequeno com relação assim, ao globo terrestre, né? Uma luta que é tão universal que é a luta antirracista e a luta pelos direitos humanos. Eu acredito que, antes de mais nada, é entender de como o município de Olinda ele sempre foi justamente esse espaço de revolução, de luta, sabe? De como as pessoas olhavam para Olinda e falavam, caramba, ali é uma cidade aguerrida, é uma cidade que realmente tem pauta, que é um povo que tem uma identidade, sabe? E eu acho que, ultimamente, Alan, não só aqui no município de Olinda, mas em todas as esferas, seja ela federal, estadual e municipal,
a pauta de direitos humanos tem sido enfraquecida. Eu acredito que se a gente tivesse em tempos melhores, eu poderia te responder que a luta coletiva seria de evidenciar os corpos e as batalhas mais coletivas de maneira mais efetiva, de estar atuando na proteção, no resguardo e no fortalecimento da própria coletividade. Mas hoje a gente há um enfraquecimento muito grande, não só do que é os direitos humanos, não só de quem está na esfera maior da Secretaria de Direitos Humanos, mas em como os direitos humanos ele tem sido cada vez mais descredibilizado mediaticamente, politicamente, socialmente, em relação à importância que é lutar pelos direitos de todas as pessoas. A gente sabe muito bem de como essa pauta é um desafio constante, principalmente porque ela atinge as pessoas que mais precisam, que é a periferia. Eu tenho o intuito, ao menos, de conseguir amenizar, de reduzir danos e de entender qual é o contexto na qual eu estou inserido. A gente está no contexto hoje que as violações maiores para o povo olindense têm sido não só a falta do acesso à saúde, mas a própria miserabilidade da população. São violações de direitos humanos que a gente precisa cada vez mais pautar. Obviamente que exigem pautas que a gente vai estar em discussão constante. Isso se dá através de projetos, através de requerimentos, através de diálogos, sabe? Como as questões mesmo que hoje, antes de entrar aqui, inclusive, eu tinha publicado no próprio Instagram que eu consegui a aprovação do requerimento que permite com que a Câmara de Vereadores de Olinda tenha intérprete de Libra. E isso é um olhar que a gente precisa ter de direitos humanos, porque os direitos humanos nada mais é do que a inclusão de todas as pessoas. Então, é modificar internamente, mas é entender, Alan, que nesse momento a minha atuação precisa se dar em defesa da vida. Porque é a vida das pessoas que está sendo atacada, que é o maior direito constitucional, sabe? O meu intuito, enquanto presidente de direitos humanos, é não só manter a luta coletiva viva. A fome já é uma realidade para o povo. Não só para o povo olindense, mas para o povo de periferia, para o povo pobre, para o povo trabalhador. E a gente agora precisa, nesse momento, fazer com que não só as articulações da própria Comissão de Direitos Humanos, mas as pautas coletivas possam estar centralizadas na vida das pessoas. É isso que eu tenho feito e é isso que a gente vai fortalecer ao longo desse caminho. Se ainda não é inscrito no Calabouço, se inscreva para receber os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. Acho que já dá para a gente puxar aqui uma pergunta relacionada ao exercício do direito, da advocacia. Diego, fala aí sobre o caso do juiz Sérgio Moro, que eu imagino que você, que além de vereador, é advogado, deva estar, e o advogado progressista, deva estar pensando e refletindo sobre esse caso e deva ter coisas a comentar sobre esse assunto. Na verdade, foi retomada hoje, né? Está acontecendo nesse momento a votação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no caso de Lula, né? E aí eu queria muito ouvir de tu, como um vereador do PT, como alguém que é advogado, como um advogado, como é que tu vê esse caso do Moro, tudo que saiu, né, na Vaza Jato, como você, como um jurista mesmo, como é que você vê, até porque isso é uma pauta dos direitos humanos também, né? Eu gostaria de fazer duas análises, não só como jurista, mas principalmente social. Também. A primeira social, para poder fundamentar juridicamente. A social é o fato de que cada vez mais se torna evidente de como mandatos progressistas, e aqui tirando, obviamente, as críticas que possam vir a ter de todos os governos progressistas que estiveram dentro desses espaços, mas de como os mandatos progressistas, de um modo geral, que têm a visão e centralidade no povo, acaba incomodando principalmente a elite brasileira. E isso faz com que a gente comece a refletir socialmente sobre os impactos que são causados em todos os espaços institucionais que também são corrompidos e que também são palco de instrumentalização da própria permanência dos que sempre estiveram no poder. Isso é no poder legislativo, isso é no poder executivo, isso é no poder judiciário. O que a Vaza Jato demonstrou, através não só de tudo que foi vazado, tudo que foi dialogado, nada mais foi do que uma articulação para poder tirar o maior líder do país, inegavelmente, do poder, sabendo do potencial transformador de uma sociedade que clama por justiça social.
Então, a minha análise ela não pode só ser jurídica, porque juridicamente a própria fundamentação ela é vaga. Não só constitucional, não só suspeito, mas vaga. Vaga por quê? Porque houve uma articulação do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, de outras instituições, de outras personalidades, cabeças, para poder, de fato, montar não só esse espetáculo midiático, mas limitar, em relação à própria candidatura, a pessoa que, evidentemente, tinha mais chances de vencer a própria candidatura à presidência do Brasil. Não só pela sua popularidade, mas pelo seu potencial de transformação da sociedade. E isso faz com que, Diego, a gente se questione cada vez mais sobre como esses mandatos, como o meu mandato, como todos os outros mandatos, eles são vistos como ameaça quando estão nos espaços de poder. Ameaça porque dialogar e discutir sobre o povo ameaça aquelas pessoas que, em sua maioria, estão ali para poder se beneficiar, para poder colocar dinheiro no bolso, para poder, de fato, se manter como sempre se mantiveram. Esse voto que foi dado agora, inclusive pelo ministro que pediu vistas, foi absurdo. Ele basicamente fundamentou dizendo que a gente não poderia compactuar com vazamentos digitais, sabe? Então, assim, obviamente que para o próprio Poder Judiciário era explícito que Lula não poderia continuar inelegível, porque não há fundamentação. Descredibiliza, inclusive, a própria posição dos ministros. Vini, aproveitando aí a cauda que você deu assim, dessa conjuntura, da questão da conjuntura nacional agora. A gente falou de Lula, você falou de Lula, e ele acaba de se tornar mais um player, né, para 2022. Eu queria tua opinião, assim, sobre o cenário de 2022. Esse podcast aqui, ele nasce justamente na tentativa de fazer esse diálogo da esquerda, numa construção, não só da esquerda também, mas, assim, uma frente realmente que seja ampla depois, para a gente derrotar esse perigo que é esse governo agora genocida, completamente criminoso, que está matando o povo brasileiro diariamente. E eu queria saber, o que é que tu acha? Como é que a gente derrota Bolsonaro em 2022, né? O último... Aqui a gente defende, como eu já disse, assim, editorialmente, uma construção de uma frente ampla. Mas o último convidado que a gente recebeu aqui foi o Luciano Siqueira, o maior vice-prefeito da história do Recife. E ele disse assim, por exemplo, que tem algumas coisas que dificultam esse processo. E uma das coisas que ele falou que foi a própria natureza assim, do PT, que seria, sabe? Que o PT só aceita frente ampla se tiver na cabeça. O que é que tu acha disso? Como é que a gente consegue chegar a um consenso para derrotar esse perigo que está matando o povo brasileiro todo dia? Eu gosto muito quando o Lula, Alan, ele fala que ele ainda não é o candidato de 2022, né? Porque o bicho é esperto, o bicho é inteligente e a gente tem que respeitar mesmo. Porque se ele colocar como candidato, vai levar porrada. E ele sabe que vai levar porrada. Então é muito melhor ele falar que ele está ali conversando. Porque por trás ele está construindo com os partidos progressistas, né? E é um articulador político. Ele é um articulador político. Eu procuro compreender todos os lados quando a gente fala em frente ampla, sabe? Não só o lado dos demais partidos progressistas, que tem a sua validação, tem a sua importância e que a gente precisa cada vez mais ter e encabeçar, mas também eu compreendo, defendo também a posição do meu partido, não porque eu sou do meu partido, porque eu sou muito transparente e tenho a liberdade de falar e de me colocar nessa posição, porque inevitavelmente, o Partido dos Trabalhadores é o partido com maior prospecção nacional. É o partido que consegue entrar em todos os espaços, em todas as favelas. E tem uma pessoa ali que às vezes não assiste televisão, mas sabe quem é Lula, sabe quem é o PT, sabe? Então, qualquer pessoa, até a gente viu isso até inclusive com Haddad, né? Haddad era muito conhecido em São Paulo, tinha os prós, tinha os contras, tinha uma discussão ali muito importante, né? Mas até o Haddad a gente vê como é poderosa essa própria redistribuição do voto que um homem, que é Lula, consegue destinar para outra pessoa, sabe? E isso faz com que a gente precise reconhecer também que dentro desse cenário, o Partido dos Trabalhadores ele tem um papel importante, sabe? Mas eu acho que isso se dá em esferas e em estratégias que precisa ser reconhecida os prós e os contras. Eu sou favorável pelo fato de que a gente analisa não só o perfil de Lula para 2022, que é um nome forte, é um articulador político, não só nacional, mas mundial.
o cara consegue fazer muitas coisas só com o seu poder de articulação e respeito e credibilidade que ele tem, que poucas pessoas conseguem construir ao longo dessa vida e dessa prospecção mundial. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que há a necessidade, Alan, da gente conseguir maturar aos poucos essa construção. Porque há críticas, eu acredito que há críticas, e talvez sejam essas críticas que cabe, inclusive, uma análise e discussão mais interna, que não cabe, obviamente, né, essas questões mais externas, que elas precisam ser saradas, que elas precisam ser, de fato, estrategicamente utilizadas para poder potencializar todos os partidos que estarão dentro dessa frente, sabe? É entender que, sim, o Partido dos Trabalhadores é o partido que tem a maior propagação, até porque é o maior partido progressista. Eu acredito que agora o que a gente precisa ajustar cada vez mais é de como esse modelo e de como essa frente ela pode ser reformulada, entendida, cedida. Eu acho que o diálogo político é o que faz com que a gente realmente consiga construir. É só com diálogo mesmo. Entendendo as chances e as possibilidades, sabe? Acredito que não é cabível, no momento no qual a gente está vivendo, um projeto individual, mas eu falo que o que mais pesa no que é o Partido dos Trabalhadores é a sua amplitude, é o seu tamanho, é o seu poder de chegar onde outras pessoas precisariam chegar durante a candidatura. Isso o Partido dos Trabalhadores já faz há muito tempo, sabe? E isso é o que dá validade, apesar de entender. Talvez, Alan, eu compreenderia muito melhor se a gente visse que estrategicamente não, ou equiparadamente ao Partido dos Trabalhadores, em relação à própria força de base que se tem dentro das periferias, dentro da comunidade, tivesse outro partido que conseguisse, sabe, nas mesmas instâncias, atingir um público tão grande, sabe? Só de colocar o rosto, vamos dizer assim. E isso acaba tendo peso muito grande. O homem está solto, e mais do que solto, não é candidato, mas ele está construindo por trás, né? E aí eu acredito, sim, que o caminho é isso. A gente precisa se unir, não por um bem do meu partido, por um bem do seu partido, por um bem do partido de Pedro, de Diego, por um bem da sociedade, sabe? Eu acho que não é momento da gente discutir quais são os benefícios partidários diante do que é a calamidade social que está posta dentro do país chamado Brasil. Esse é um país que eu não quero viver, é um país que ninguém se sente confortável em estar, é um país de morte, é um país de desigualdade, de falta de oportunidade, de desemprego, é um país de fome. E é nisso que a gente precisa cada vez mais se centralizar. O nosso último participante foi justamente Luciano Siqueira, e uma das perguntas que a gente fez para ele foi sobre o papel dos governos municipais e estaduais no combate à pandemia, né? Que hoje é quem toma o protagonismo dessa luta contra o coronavírus. Surpreendentemente, muitos gestores direitosos têm posturas de defesa da ciência, né? Gente como o Ronaldo Caiado, por exemplo, que é ruim em tudo, mas na hora da tragédia, né, conseguiu se unir e dialogar com os setores da sociedade para combater isso. E aí vou mudar a pergunta, mas eu queria que tu dissesse qual seria o papel das câmaras de vereadores, qual seria o papel do legislativo de maneira geral nesse combate, né? O que é que vocês, por exemplo, lá na Câmara estão fazendo? Óbvio que Olinda é uma cidade que tem, por exemplo, muito mais dificuldades do que o Recife, como, por exemplo, limitações financeiras para comprar vacina. Recife pode comprar vacina, tem recurso para isso, né? Não é uma cidade rica, mas tem recurso para isso. Olinda, por exemplo, já vive uma outra realidade. Então, qual seria, o que é que as câmaras de vereadores e os vereadores podem fazer nesse momento para ajudar a superar esse caos que o Brasil vive? Pedro, como você muito bem colocou, o Poder Executivo realmente é o que tem mais competência e consegue atingir muito mais a defesa da vida da população, a própria implementação da renda básica municipal, os próprios diálogos importantes e articulações para poder minimizar os danos causados por esse vírus que, infelizmente, tem se propagado e matado milhões de brasileiros e brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o papel dos vereadores e vereadoras nada mais, principalmente nesse momento, melhor falando, é de extrema importância. Extrema importância em que sentido? Na própria distribuição desses recursos, de como é que está ocorrendo a distribuição da vacinação, como é que a gente tem se articulado, inclusive com deputados estaduais, federais, para poder fazer com que os municípios não fiquem parados. Está em diálogo constante com as secretarias.
pedindo informação, pedindo transparência. A gente pensa que não, Pedro, mas às vezes as pessoas elas só querem ser informadas sobre um direito básico que lhe assiste. E às vezes isso não é conferido, sabe? É sugerindo caminhos viáveis para o poder executivo. É isso que a gente tem feito enquanto mandato. O fato da renda básica não ser competência, por exemplo, de um vereador, mas a gente tendo a abertura de sugerir e dialogar com a sociedade civil, dialogar com os moradores mais vulneráveis, sabe? É de articular uma movimentação não só de fiscalização, de transparência, mas, ao mesmo momento, também ter um diálogo constante com outros perfis que estão dentro desse espaço de poder. Existem sim algumas limitações, mas, ao mesmo tempo, cabe a nós cobrar, denunciar, publicizar, sabe? Atuar e fazer o papel que precisa ser feito. Às vezes você só precisa fazer o que precisa ser feito, sabe, Pedro? E o vereador e a vereadora, dentro desse momento tão caótico, precisa agir como a sua função pede, que é de um legislador, entendendo a realidade e as necessidades da população. A gente só faz isso com escuta. Quais são as demandas mais importantes da sociedade olindense nesse atual momento de crise na qual a gente está passando? Quais são as necessidades básicas que a gente consegue interferir em relação aos projetos de lei, sabe? Cada vez mais, por exemplo, entendendo, obviamente, que esse é o meu primeiro pleito, é o meu primeiro mandato, a gente tem procurado justamente atuar e defender as pessoas de modo geral. Como os trabalhadores que estão na linha de frente precisam se resguardar e de como a gente pode fazer os requerimentos, sabe? Protocolei também outro requerimento para vocês terem uma noção de estudantes de medicina que estão também na linha de frente, mas que não estão dentro do programa que os vacina também e aí estão em extrema vulnerabilidade dentro da situação, bem como dos professores e professoras de rede pública, na qual a gente não concordou na volta à aula diante do caos que está posto, dialogando com o Poder Executivo, como é que os motoristas que têm acesso a milhares de pessoas por dia, sabendo que esse lockdown é um lockdown desproporcional, desigual e sem tanta efetividade, também atinge esses profissionais. É sendo humanista. O que falta nesse espaço, muitas vezes, é você olhar no outro, no olho do outro, e dizer, cara, eu entendo a sua realidade, como é que eu posso lhe ajudar? E quando a gente tiver essa humildade de entender a realidade das pessoas, o que é que de fato se passa, a vivência, a gente começa a encontrar caminhos, a gente começa a procurar respostas, a gente começa a cobrar, a gente começa a dialogar. E isso a gente faz com transparência. Eu acredito que é assim que um legislativo deve se comportar nesse primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, sabendo da necessidade que a gente tem, da importância que a gente tem de estar nesse espaço de poder e de ser uma voz atuante no combate, cada vez mais, a todo esse momento sombrio na qual a gente tem passado, sabe? A gente faz isso fazendo com que as pessoas entendam a importância de estar em casa, Pedro. De entender da importância de se cuidarem, de se resguardarem, mas, ao mesmo tempo, na Câmara, pleiteando os direitos mais básicos da população. Que nesse momento é ter o mínimo de renda, é ter a vacina, é ter o respeito de quem deve respeito ao povo. E isso a gente faz construindo com toda a sociedade. Fechou com chave de ouro essa participação aqui no podcast Calabouço. Eu queria agradecer, Vinícius. Vinícius não, desculpa. Vini, gostaria de agradecer, Vini, por essa participação aqui no nosso programa. Foi um prazer escutar as suas histórias. O programa é curto, não dá para falar sobre tudo. Sim, e a gente espera que em um outro momento você volte aqui para a gente debater seus projetos de lei, o seu mandato. É isso. Muito obrigado. Sucesso nessa trajetória. Né? É muito importante que você esteja na Câmara de Vereadores, né, por todas essas suas vivências, por tudo que você representa, também, né, dentre essas coisas, pela sua juventude, né, por essa renovação política, por essa renovação de olhares. Então, foi um prazer, agradeço a participação e até a próxima. Até a próxima. Pedro, as minhas. Muito obrigado. Obrigadão, Vinícius, por estar por aqui, aparecer, topar, né, esse convite que foi feito. Parabéns por tudo que você tem conquistado, pelos espaços que você tem ocupado, é muito bom te ver lá.
E é isso. Espero que você realmente volte aqui. Se também quiser o espaço para que a gente possa debater ou botar a boca no mundo para alguma denúncia, qualquer coisa, conta com a gente. Beleza. E brigadão, velho. De verdade. Sucesso aí em todas as tuas empreitadas. Pra nós. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.